A paz do Senhor, meus amados, está começando mais um programa Maranata, Ora Vem Senhor Jesus. Então já curte, se inscreve e compartilha. Programa Maranata, Ora Vem Senhor Jesus. Você ouve agora uma palavra da parte do Senhor para minha e para tua vida. Tu és a minha luz. E eu venho trazendo mais uma mensagem da parte do Senhor para minha e para a tua vida. E hoje eu quero trazer para a tua meditação o que está aqui no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 23, que diz assim: Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, que lhes mostrou um galho de árvore, ao qual ele lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E o que eu quero colocar você para refletir através desse texto de hoje é referente à infinita sabedoria do Senhor. O povo estava numa escravidão no Egito. Já tinha passado por tanta coisa. Não se alimentavam bem. Não bebiam água. Estavam desidratados. Eram escravos. Então o povo já tinha sofrido bastante. Já estavam debilitados. E ao sair da escravidão do Egito, eles iriam ser conduzidos pelo deserto. No deserto, eles também passariam situações, provações, privações de fome, de água, de comida. E Deus, em sua infinita sabedoria, não entendendo o povo, o que aquilo representava, a primeira situação a qual eles enfrentaram foi uma situação de uma sede muito grande. E eles se depararam ali, naquela fonte, onde havia água. Porém, aquelas águas ali, elas eram amargas, infinitamente amargas. E o povo estava se recusando a beber daquela água. Ela era potável, mas ela era amarga. E o povo ali começou a murmurar, reclamar, porque a água não era doce, não era boa de se consumir. Tinha um gosto estranho. Não é que era uma água ruim de contaminação, não, era uma água potável, era uma água pura, porém era amarga. E eles murmuraram. Aí Moisés clamou ao Senhor, tocou nas águas e as águas se tornaram doces. Mas o que eu quero que você entenda dessa passagem bíblica é a provisão do Senhor. Estudiosos contam, fizeram exames nessa água, que até hoje ela é amarga. Fizeram exames nessa água e descobriram que essa água, ela continha uma grande quantidade de ervas medicinais. Imagina, reflita. Aquela água, apesar de amarga, ela tinha um poder de cura medicinal. Ela ia tratar o povo. Então, o propósito do Senhor ali era fortalecer o povo para o que eles iriam enfrentar no deserto. Para curar o que eles já tinham passado no Egito. E o povo sempre murmurando. Sempre reclamando. Mas Deus, ele tinha aquele propósito. O que eu quero te colocar para pensar é exatamente sobre isso. Às vezes vem situações um pouco amargas no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa caminhada. E às vezes a gente se recusa a passar por aquilo, às vezes a gente murmura, às vezes a gente reclama.
Mas Deus, ele tem trabalhado sempre ao nosso favor. Deus, ele tem caminhos e ele tem estratégias e ele tem planos infinitamente melhores do que os nossos. E aquilo que a gente tem enfrentado, aquilo que você tem enfrentado, não se compara com aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Mesmo que você não entenda, mesmo que você tenha que provar dessa água amarga, que para você ela não é recebida bem, que para você lhe causa dor, para você lhe causa tristeza. Mas Deus, ele tem um propósito para todas as coisas. Às vezes, saindo um pouco, mas permanecendo na mesma palavra, às vezes o Senhor, ele nos tira de determinadas situações que nós queríamos estar. Ele tira para nos proteger. Às vezes, o Senhor, ele não nos permite entrar em determinados lugares que a gente queria entrar, para nos proteger. Às vezes, o Senhor afasta pessoas que nós queríamos ter por perto, para nos proteger. Deus, ele conhece todas as coisas. Às vezes a gente tem situações que queremos muito, mas não podemos. E Deus, ele sabe de todas as coisas. Então ele vai lá e afasta do caminho. Ele tira, ele corta, ele fecha. Porque o mesmo Deus que abre, ele fecha. Um determinado local de trabalho que você queria estar e a porta está lá fechada. Porque muitas vezes aquele lugar é um lugar que vai te afastar do Senhor. Que existe ali de repente pessoas que vai lhe conduzir para um caminho diferente daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Então ele vai lá e fecha. Aquela pessoa a qual você batalhava muito para estar por perto, ela vai lá e se afasta. É Deus tirando, é Deus livrando. Ele tem os planos perfeitos para mim e para você. E nessa situação aqui, dessa passagem bíblica, o povo, apesar de murmurar contra o Senhor, Deus, ele tinha um propósito. Mas na frente, no capítulo 16, também fala sobre a murmuração dos israelitas quando estavam sentindo fome, lembrando do que comiam, das carnes, das coisas que comiam no Egito, que estavam passando por uma situação de fome. Mas Deus, ele tinha uma provisão, ele derramou o maná do céu para alimentar o povo. E o que eu quero que você reflita nessa manhã é parar de murmurar tanto. Às vezes reclamamos tanto pelas coisas que acontecem na nossa vida. De repente você está numa parada de ônibus esperando um coletivo, o ônibus atrasa, o ônibus passa direto, queima a parada, e você começa então a reclamar, começa a xingar, começa a murmurar. Deus lá na frente está te livrando de um assalto, de um acidente, de chegar em determinada situação de perigo. Ou simplesmente é um acaso. Mas evitemos tanta murmuração. Já agradeceu a Deus pelo teu dia de hoje? Já parou para pensar no que você tem, nas pequenas coisas que você tem e que não dá valor e que não valoriza? A tua saúde. Se você está debilitado de saúde, então agradece, glorifica ao Senhor pela tua vida. Que Deus tem te sustentado até aqui. Que Deus tem te mantido de pé. Pelos teus problemas, pelas tuas dívidas, mas aí você tem um emprego para quitá-las. Às vezes nós reclamamos, eu tenho passado por uma situação muito complicada de trabalho, de demanda, de serviço, mas às vezes a gente para pensar e diz: quanta reclamação, Senhor. Deus está me suprindo a minha necessidade.
Eu também passo por essas situações. Às vezes fico cansada, fico. Mas o Senhor, Ele me exorta. Quando a gente tem os pés firmados na palavra, quando o pregador fala para o outro, ele está edificando primeiro a si mesmo. Porque quando ele está lendo para falar, quando eu estou lendo a palavra para falar aqui para vocês, antes existe uma reflexão sobre a minha vida. E essa palavra, ela toca para mim, para o meu coração também. Deus fala ao meu coração através disso também. Às vezes vem momentos de cansaço, de desânimo. Vem. Porque nós somos carne. Nós somos humanos. Mas a graça do Senhor, ela nos basta. Ela nos supre, ela nos fortalece. A graça de Deus, vivemos pela graça. Porque se fosse pelas nossas próprias forças, meu Deus do céu. Então vamos parar de murmurar. Parar de murmurar, parar de falar, de reclamar tanto. Por que tanta reclamação? Deus de repente tem falado ao coração de alguém que me ouve nesse momento, que por algum motivo acordou já murmurando e reclamando de tudo. E Deus está te dizendo nessa manhã, para de murmurar. Deus está cuidando de tudo. Deus está no controle. Descansa. O que é descansar no Senhor? O que você entende por descansar no Senhor diante de uma dificuldade? É quando você entrega para Ele, não dá mais o controle das tuas mãos. Quando você está passando por uma situação difícil, você diz, Senhor, eu te entrego, eu coloco nas tuas mãos. A partir do momento que não está na sua mão mais, já saiu do seu controle, está no controle de Deus, aí você descansa. Mas sabe quando é que você fica ainda preocupado? É quando você dá a Deus e tira, dá a Deus e tira, dá a Deus e tira. Diz, Senhor, está na tua mão, aí vai lá e começa de novo, se aperrear com aquilo. Mas não está na mão do Senhor? Por que você está apreensivo? Não está na mão do Senhor? Por que te preocupas? Coloca no controle dele, porque dele é a honra, a glória e o louvor, dele é o poder, dele é a soberania. Ele é o dono de tudo e ele faz tudo perfeito. Aqui o povo estava murmurando pela água amarga. Eles poderiam estar ainda com sede. Eles poderiam não ter uma gota de água. Eles tinham água, ainda que amarga, mas eles tinham a água. Você está entendendo o poder dessa palavra? Do que você está reclamando? Do que você tem murmurado? Está ruim? Está muito ruim? Está extremamente ruim? Então entrega ao Senhor, coloca na mão dele. Mas não murmura. Agradece. Em tudo dai graças. Não estou dizendo que é fácil. A Bíblia nunca disse que seria fácil. Mas nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos entregar e depositar toda a nossa fé, toda a nossa confiança, todo o nosso medo, toda a nossa angústia nas mãos do Senhor. Porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de todas as coisas. E ainda que para você pareça difícil, para você pareça que não tem saída, para você pareça que não tem solução, Deus, Ele está no controle de tudo. Em tudo dai graças. Em tudo. Aqui o povo estava murmurando. Mas estavam murmurando fartos, porque tinham bebido da água. Ainda que amarga. Mas amarga porque o Senhor estava providenciando a cura para aquele povo. O tratamento daquele povo. As águas amargas de Mara eram um tratamento. E o povo estava murmurando. De repente, essa situação que você tem vivido é um tratamento. E você está aí murmurando. Deus, Ele às vezes permite situações na nossa vida para que a gente
tire lições, para que a gente tenha experiências e para que a gente gere testemunho. É isso que eu quero que você reflita nessa manhã. Amém? Deus abençoe. Disseram pra você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade.